Meu nome é Maria, e tem uma coisa que ninguém te conta sobre perder tudo. Não é a dor que mata primeiro, é o silêncio que fica depois. Eu aprendi a reconhecer a fome pelo jeito que meu filho dormia. Quando ele estava satisfeito, ele dormia de qualquer jeito. Braço para cá, perna para lá, a boca levemente aberta, como criança que não deve nada ao mundo. Mas quando ele dormia com o corpo encolhido, os joelhos dobrados contra o peito, as mãozinhas fechadas perto do rosto, eu sabia. Eu sabia sem precisar perguntar. Eu sabia porque eu também estava com fome, e meu corpo fazia a mesma coisa. Se fechava sobre si mesmo, como se pudesse guardar o calor que a comida não tinha dado. Naquela noite, Gabriel dormia encolhido. Eu fiquei sentada na beirada do catre, olhando para ele na escuridão, ouvindo o barulho do vento passando pelas frestas da parede. Nossa casa era um insulto à palavra casa. 4 paredes que pareciam se aguentar por teimosia, um teto que sabia a hora certa de pingar, sempre quando a chuva era mais fina, mais traiçoeira, aquela que entra sem fazer barulho e molha tudo antes de você perceber. O chão era de terra batida. A janela não tinha vidro, só uma madeira pregada torta que mais servia de enfeite do que de proteção. Mas era minha casa. Era a única coisa que ainda me prendia a algum endereço nesse mundo. Meu marido, Antônio, morreu 18 meses antes dessa noite. As pessoas da cidade ainda falam que foi acidente de trabalho, que ele caiu da construção, que foi rápido, que ele não sofreu. Eu deixo elas falarem, porque a verdade é que ele sofreu. Sofreu de um jeito que ninguém vê e ninguém conta. A dor de um homem que trabalha todos os dias carregando peso que não é só de tijolo e cimento, peso de conta atrasada, de filho crescendo sem sapato bom, de esposa que tenta esconder que chorou. Antônio carregava esse peso na espinha mesmo antes de subir no andaime, naquele maldito dia. Quando me avisaram, eu estava aqui, lavando roupa de outros para ganhar uns trocados. Uma vizinha veio correndo. Eu larguei a roupa na bacia ainda ensaboada, e a partir daquele momento alguma coisa dentro de mim foi embora junto com ele. Não toda hora eu sentia isso. Tinha momentos em que eu quase me esquecia, quando Gabriel ria de alguma besteira, quando eu conseguia fazer uma sopa que ficava gostosa, quando o sol batia de um jeito bonito na tarde, mas logo em seguida vinha aquela sensação, aquele peso no meio do peito. Como se alguém tivesse construído uma parede por dentro de mim, e do outro lado dessa parede tinha tudo o que eu costumava sentir. Alegria de verdade, esperança de verdade, vontade de verdade. Eu vivia do lado de cá, só funcionando. O pão estava sobre a mesa, um pedaço só. Tinha comprado com o último que me restava de um serviço que uma senhora da cidade tinha me dado, lavar e passar roupa por 2 dias inteiros. Eu tinha voltado com os dedos em carne viva e o valor que ela me pagou mal dava para esse pão que estava ali, duro, ressecado, do dia anterior porque o fresco custava mais. Peguei a faca. Parti em 2. Olhei os 2 pedaços por um momento. Um era visivelmente maior que o outro. Peguei o maior e coloquei do lado de Gabriel. Peguei o menor e coloquei do meu lado. Depois fiquei olhando para o meu pedaço por um tempo e então, devagar, empurrei ele também para o lado do meu filho. Quando ele acordou, o pão estava lá pelos 2, um pedaço grande e um menor. Eu disse que já tinha comido antes dele acordar. Ele me olhou com aqueles olhos que têm 8 anos, mas parecem ter muito mais, e eu soube que ele não acreditou. Mas ele não falou nada. Só pegou o pão, partiu um pedaço e estendeu para mim. Você precisa comer, mãe. A voz dele saiu pequena. Sério. Com um cuidado que criança de 8 anos não deveria ter ainda. Eu engoli em seco. Aceitei o pedaço que ele me ofereceu. Mastiguei devagar. E enquanto eu mastigava aquele pão duro, olhando para o rosto magro do meu filho, alguma coisa muito parecida com desespero foi subindo pela minha garganta. Eu prendi. Aprendi a fazer isso.
Prender o choro bem no ponto onde ele quer virar som, apertar os dentes por dentro, respirar pelo nariz, desviar o olhar. Chorar na frente de Gabriel eu não fazia mais. Não porque eu fosse forte, mas porque eu tinha medo de que, se eu começasse, não ia conseguir parar. Mãe, ele olhou para mim com a boca ainda cheia de pão. A gente ainda vai ser feliz um dia? A pergunta caiu na sala como pedra em poço fundo. Eu abri a boca, fechei, abri de novo e não saiu nada. Porque o que eu ia responder? Que sim, é claro que sim. Um dia tudo melhora, Deus não abandona, a tempestade passa. Eu tinha falado essas coisas antes. Logo depois que Antônio morreu, eu ainda acreditava nelas. Dizia para as outras pessoas, dizia para mim mesma, dizia para Gabriel. Mas 18 meses tinham passado e a tempestade não tinha passado. Tinha só virado outra tempestade. E eu estava cansada de prometer o que eu não sabia se era verdade. Então eu fiz o que aprendi a fazer quando não tenho resposta. Me levantei, coloquei a mão no cabelo dele e disse: "Dorme um pouco mais, amanhã tá fresca ainda." Ele ficou me olhando por um instante. Aqueles olhos que me veem demais, que sempre me viram demais. E então assentiu, como se estivesse me dando permissão para não responder. 8 anos. Meu filho tinha 8 anos e já sabia quando a mãe não tinha resposta. Fui até a janela torta. Olhei para a rua de terra, para o mato do lado, para o céu que estava começando a clarear num tom de cinza que não prometia sol nem chuva. Só mais um dia igual ao anterior. E foi nesse momento, nessa manhã sem cor, com o estômago vazio e os dedos ainda doendo da roupa lavada, que eu pensei a coisa mais honesta que já pensei na vida. Eu não sei mais por quanto tempo eu aguento. Não era vontade de desistir, era cansaço. Tem uma diferença enorme entre os dois, e quem nunca esteve nesse lugar confunde fácil. Desistir é uma decisão. Cansaço é quando o corpo e a alma ficam tão exaustos que a decisão fica suspensa no ar, tremendo, sem direção. Eu estava suspensa, tremendo, sem direção. E naquele momento eu não sabia que naquele mesmo dia, numa estrada de terra a alguns quilômetros dali, havia um homem deitado no chão. Eu não sabia que meu filho ia apertar minha mão. Eu não sabia que eu ia ter que escolher. Eu não sabia que essa escolha ia mudar tudo. Mas às vezes a vida não te avisa. Ela só manda o que você precisa no momento em que você está prestes a desacreditar de vez. E ela chama isso de acaso. Eu aprendi a chamar de outra coisa. O capítulo 2 está pronto para ser escrito. Deseja que eu continue agora com o momento que tudo parou? A cena completa na estrada com todos os detalhes, tensão e o peso da decisão? Continue 03.56, capítulo 2. O momento que tudo parou. Naquela tarde, eu precisava buscar água. Não era escolha. Era necessidade com hora marcada. O tipo de tarefa que não espera você ter disposição, que não respeita seu cansaço, que não se importa se seus pés doem ou se sua cabeça está pesada demais para carregar mais alguma coisa além dos próprios pensamentos. A cisterna comunitária ficava do outro lado da cidade, 40 minutos de ida, 40 de volta, com o galão nas costas. Eu fazia esse caminho 3 vezes por semana. Já tinha calosidade nas mãos do jeito certo, não nas palmas, mas nas pontas dos dedos e na parte interna dos pulsos, exatamente onde a alça do galão cortava quando o peso aumentava. Gabriel insistiu em ir junto. Eu disse não 3 vezes. Na quarta, ele já estava de chinelo calçado e olhando para mim com aquela teimosia quieta que era igualzinha à do pai. Não gritava, não chorava, não barganhava. Só ficava ali, firme, com o queixo levemente erguido, como se o silêncio dele fosse argumento suficiente. Era, sempre era. "Tá bem", eu disse, "mas você carrega a mochila." Ele pegou a mochila com as 2 mãos e colocou nas costas com tanto cuidado que deu vontade de rir e de chorar ao mesmo tempo.
A mochila era maior do que ele, mas ele não reclamou. Só ajeitou as alças, respirou fundo e disse: "Pode ir, mãe." A estrada de terra que levava até a cisterna passava por um trecho que eu não gostava. Era um caminho comprido, sem casa nos dois lados, com mato alto e árvores tortas que faziam sombra mesmo quando o sol estava forte. As pessoas da cidade evitavam aquela parte depois das 5 da tarde. Eu nunca tinha entendido muito bem o porquê. Nunca tinha acontecido nada de grave ali, pelo menos nada que eu soubesse. Mas tinha alguma coisa naquele trecho que pesava. O silêncio era diferente, mais fundo. Como se o ar guardasse alguma coisa que não conseguia sair. Naquele dia, o céu estava pesado desde o meio da tarde. Nuvem baixa, densa, daquelas que não chovem, mas tampam tudo. O sol, o azul, a sensação de que o mundo tem profundidade. Tudo ficava numa tonalidade plana, cinza amarelada, que deixava as coisas sem sombra e sem brilho. Gabriel andava do meu lado, em silêncio. Ele era assim. Não precisava encher o ar de palavras. A gente caminhava junto, e o silêncio entre nós não era constrangedor, era familiar. Era o tipo de silêncio que só existe entre pessoas que já passaram por coisa suficiente juntas para saber que nem sempre é preciso falar. Eu carregava o galão. Ele carregava a mochila, e os dois carregávamos o que não cabia em mochila nenhuma. Foi Gabriel que viu primeiro. Ele parou tão de repente que eu quase tropecei nele. "Mãe." A voz saiu diferente. Não era o tom de quando ele queria chamar atenção para alguma coisa corriqueira. Um bicho no mato, uma pedra grande, uma nuvem com formato engraçado. Era outro tom. Mais baixo, mais sério, com aquela qualidade específica que a voz de criança tem quando ela percebe que está diante de algo que não sabe nomear, mas sente que é grave. Eu segui o olhar dele e parei também. Do lado da estrada, parcialmente encoberto pelo mato que crescia torto sobre o barranco, havia um homem, deitado, de bruços, imóvel. Meu primeiro pensamento não foi de compaixão. Preciso ser honesta sobre isso. Meu primeiro pensamento foi: atravessa para o outro lado da estrada e não olha. É feio admitir, mas é verdade. E eu aprendi que a verdade, mesmo quando é feia, é a única coisa que merece ser dita com precisão. Porque eu era uma mulher sozinha, num trecho ermo de estrada, com meu filho de 8 anos do meu lado. E havia um homem desconhecido no chão. Meu instinto não era de santa, era de mãe. E o instinto de mãe diz uma coisa muito clara e muito simples: protege o que é seu primeiro. Então eu instintivamente coloquei a mão no ombro de Gabriel e dei um passo para atravessar para o outro lado da pista. "Mãe!" A voz dele foi firme. "Ele está respirando?" Parei. Olhei de novo. O homem estava imóvel demais. Imóvel de um jeito que a gente reconhece sem precisar estudar medicina. Aquela ausência de movimento que não é sono, que não é descanso. O tipo de quietude que pertence a quem está no limite entre dois mundos. O peito dele não parecia subir, mas daquela distância era difícil saber. "Não sei," eu respondi honestamente. "E se ele estiver morrendo?" Eu não respondi. "Mãe, e se ele estiver morrendo e a gente for embora?" Fiquei parada naquele ponto da estrada por um tempo que não sei medir. Pode ter sido 30 segundos. Pode ter sido 3 minutos. O tempo faz isso quando você está diante de uma escolha que sente que tem peso. Ele para de ser linear e vira uma coisa espessa, grudenta, que você precisa atravessar com esforço. Eu olhei para o homem no chão. Olhei para o meu filho ao meu lado. Olhei para a estrada vazia à frente e para a estrada vazia atrás. Não havia mais ninguém. Não havia carro passando. Não havia outro pedestre. Não havia testemunha da minha hesitação. Era só eu, Gabriel, aquele homem, e aquele céu baixo e pesado que parecia estar esperando também. Me aproximei devagar. Os chinelos faziam barulho na terra seca. Quanto mais eu me aproximava, mais detalhes iam aparecendo.
E cada detalhe era uma pancada nova. O homem estava com a roupa rasgada, não rasgada de quem caiu uma vez, rasgada de quem foi arrastado, ou caiu várias vezes, ou ficou ali tempo suficiente para que a roupa começasse a ceder ao peso do próprio corpo sobre a terra áspera. A camisa estava escura num lado, não de sujeira, mas de sangue seco. O rosto estava virado de lado e estava machucado, uma sobrancelha cortada, a bochecha arranhada, os lábios rachados e ressequidos. Mas o que me parou de verdade foram as mãos. As mãos do homem estavam abertas sobre a terra com as palmas para cima, num gesto que parecia involuntário, como se o corpo, mesmo inconsciente, ainda estivesse pedindo alguma coisa. Ajuda, água, mais um dia. Me ajoelhei na terra. Coloquei 2 dedos no pescoço dele, e ali, fraco e irregular, mas ali estava o pulso. Ele está vivo, eu disse. Gabriel soltou o ar que estava segurando. Foi quando ouvi os passos na estrada. Uma mulher se aproximava vindo da direção da cidade. Dona Conceição, vizinha de 2 casas da minha, conhecida por ter opinião sobre tudo e sobre todos, e por nunca guardar essas opiniões para si mesma. Ela parou, olhou para o homem, olhou para mim. E então, com aquela voz que ela usava quando estava prestes a dar uma sentença irrecorrível, disse: Maria, que é isso? Um homem machucado. Eu respondi, sem levantar os olhos. Tô vendo que é um homem machucado. Ela cruzou os braços. O que eu tô perguntando é o que você tá fazendo aqui ajoelhada na lama, verificando se ele tá vivo. E tá. Ela fez um som com a boca que era metade suspiro, metade julgamento. Maria, você mal consegue sustentar seu filho. A voz dela não era cruel. O que era pior, era prática, aquele tipo de crueldade que se disfarça de bom senso. Vai cuidar de estranho agora? Não sabe nem de onde esse homem veio. Não sabe o que ele fez. Pode ser fugitivo, pode ser bandido, pode ser qualquer coisa. Eu não respondi. Deixa pra lá, alguém vai passar e achar ele. Não precisa ser você. Silêncio. Tá me ouvindo, Maria? Tô ouvindo, Dona Conceição. Então, levanta dessa lama e cuida da sua vida. Eu fiquei olhando para o rosto do homem no chão. Ele tinha uns 50 e poucos anos, talvez. Cabelo grisalho e cheio de poeira. Barba por fazer. As rugas do rosto eram daquelas que vêm de sol e de trabalho, não de idade fácil. Havia algo na expressão dele, mesmo inconsciente, mesmo naquele estado, que me pareceu familiar de um jeito que eu não sabia explicar. A expressão de quem está exausto de verdade, de quem foi longe demais e não tem certeza se consegue voltar. Eu conhecia aquela expressão, eu via ela toda manhã no espelho. Dona Conceição bufou, disse alguma coisa que não ouvi direito e seguiu o caminho. Os passos dela foram sumindo na estrada até que o silêncio voltou. Aquele silêncio fundo, específico daquele trecho de mato e céu cinza. Gabriel tocou meu braço. Eu olhei para ele. Ele tinha os olhos brilhando, não de choro, de uma coisa mais difícil de nomear, uma mistura de medo e de resolução que eu não esperava ver no rosto de uma criança. Mãe, ele disse baixinho, como se estivesse guardando as palavras com cuidado. Se a gente não ajudar, ele morre aqui, essa noite. Não era pergunta, era constatação. E era verdade, porque eu olhei para o céu, olhei para o estado do homem, calculei mentalmente quantas horas faltavam para escurecer, quantos graus a temperatura ia cair, quanto sangue ele já tinha perdido, quanto tempo um corpo humano consegue ficar naquele estado antes de parar de lutar. E soube que meu filho estava certo. Me levantei devagar. Os joelhos doíam da terra batida. Olhei para a estrada nos 2 sentidos, vazia. Olhei para o galão de água. Olhei para o homem. Respirei fundo, desse jeito que a gente respira quando está prestes a fazer algo que sabe que vai custar caro, que vai ser difícil, que ninguém vai aplaudir e alguns vão criticar. E então eu disse a coisa mais simples e mais pesada que já disse na vida. A gente vai ajudar.
Gabriel não falou nada, só pegou minha mão e apertou. Eu não sabia naquele momento quem era aquele homem. Não sabia o nome dele, não sabia de onde tinha vindo, não sabia o que tinha acontecido para ele estar ali naquela estrada, sozinho, partido. Não sabia de nada, só sabia de uma coisa. A mesma coisa que meu filho de 8 anos tinha entendido antes de mim, que se a gente fosse embora, ele morria. E eu não conseguiria viver sabendo disso. Não porque eu fosse boa, não porque eu fosse corajosa, mas porque eu tinha passado 18 meses aprendendo o que é estar no chão sem ninguém estender a mão. E eu não ia fazer aquilo com outro ser humano, nem que me custasse o pouco que eu ainda tinha. Tem momentos na vida em que você não escolhe o que é fácil. Você escolhe o que é seu. E aquele homem deitado na terra, com as palmas abertas para cima, de algum jeito que eu não consigo explicar direito, ele era meu. Era minha responsabilidade. Era meu teste. Era minha virada, só que eu ainda não sabia disso. Capítulo 3. Pronto para continuar. A decisão que quase não aconteceu. Onde eu levo o homem para casa, enfrento o julgamento da cidade inteira e a noite mais longa e assustadora começa. Continue 0400, capítulo 3. A decisão que quase não aconteceu. Carregar um homem adulto quando você é uma mulher de corpo cansado e filho de 8 anos não é coisa que se faz com heroísmo, se faz com teimosia. Com aquele tipo bruto e sem glamour de determinação, que não tem nome bonito, que ninguém filma, que ninguém aplaude, que é só você colocando um pé na frente do outro porque parar não é opção que você se permite considerar. Primeiro eu tentei sozinha. Coloquei os braços embaixo dos ombros dele e puxei. Ele não saiu do lugar. Puxei de novo, inclinando o corpo todo para trás, usando o peso que eu não tinha como alavanca. Consegui mover ele uns 30 centímetros. Parei, respirei, costas latejando, mãos tremendo. Gabriel ficou me olhando por um momento e então foi para o outro lado sem eu pedir, sem eu orientar. Foi por instinto, do jeito que criança faz, quando quer ajudar de verdade e não de enfeite. Colocou as mãos pequenas embaixo das pernas do homem e tentou erguer. Gabriel, não! Você vai se machucar. Eu tô bem, mãe. Gabriel, eu tô bem. Aquela mesma teimosia quieta, aquele queixo levemente erguido. Desisti de discutir. A gente foi assim, eu segurando os ombros, ele segurando as pernas, os dois arrastando aquele corpo pesado pela estrada de terra, centímetro por centímetro, parando quando a força acabava, recomeçando quando o fôlego voltava. O galão de água ficou para trás. Eu deixei ele na beira da estrada. Sabia que não ia conseguir carregar as duas coisas. A mochila de Gabriel ficou também. Só levamos o homem. O caminho de volta pareceu 3 vezes mais longo do que o de ida. O céu foi fechando enquanto a gente andava. Aquelas nuvens baixas foram descendo mais ainda. E o vento, que começou frio, foi ficando cortante, daquele jeito que anuncia que a noite vai ser pesada. As pedrinhas da estrada cortavam meus chinelos, e eu sentia cada uma delas nos calcanhares. Mas o que eu sentia mesmo, mais do que o cansaço físico, era o olhar das pessoas. Porque à medida que a gente foi se aproximando das primeiras casas da cidade, as pessoas foram aparecendo. Primeiro foi uma janela aberta que eu vi de canto de olho. Uma cortina se movendo, uma silhueta por trás do vidro. Depois foi uma mulher na calçada que parou de varrer e ficou olhando com a vassoura parada no ar. Depois, um grupo de 3 homens que estavam conversando encostados numa cerca e que foram silenciando um por um conforme a gente passava. Ninguém veio ajudar. Ninguém perguntou se precisávamos de alguma coisa. Só olhavam. Com aquele olhar que eu já conhecia bem, mistura de julgamento e de curiosidade, como quando as pessoas querem saber o fim da história, mas não querem se envolver no meio dela. Foi Dona Lourdes que falou primeiro.
Ela estava na porta da sua casa, de braços cruzados, como se estivesse esperando a gente passar. Talvez estivesse mesmo. Maria, ela chamou. A voz dela era daquelas que carregam muito longe sem precisar gritar. Que história é essa? Eu não parei de andar. Achei um homem machucado na estrada. E você trouxe para dentro da cidade? O tom dela subiu um pouco. Para perto das casas das pessoas? Trouxe para minha casa, Dona Lourdes. Não para casa de ninguém. Mas e se ele for perigoso, Maria? Você pensou nisso? Você tem um filho. Eu sei que tenho um filho, eu disse. Tinha algo na minha voz que ela não esperava. Não era raiva, não era rispidez. Era só peso. O peso de quem está carregando coisa demais e não tem mais espaço para carregar opinião alheia também. Ela ficou quieta por um segundo, mas só por um segundo. Você sempre foi cabeça dura, Maria, desde quando seu marido era vivo. E olha onde isso te trouxe. Eu engoli aquilo, mastiguei, guardei no mesmo lugar fundo onde eu guardo tudo que dói, mas que não posso deixar me parar. E continuei andando. Nossa casa ficou à vista depois de uma curva. E eu senti, como sempre sentia quando estava chegando, aquela mistura contraditória de alívio e de vergonha. Alívio, porque era meu lugar, meu espaço, as quatro paredes que me conheciam. Vergonha, porque eu via ela com os olhos de quem estava chegando de fora. E quando fazia isso, eu enxergava o que preferia não enxergar. O telhado com a telha faltando no canto esquerdo, a porta com a dobradiça quebrada que eu segurava no lugar com um prego torto, a parede externa descascada, que revelava o barro por baixo do reboco. Empurrei a porta com o joelho. Entramos. E ali, no meio do único cômodo que servia de sala, quarto e cozinha ao mesmo tempo, a gente deitou aquele homem desconhecido sobre o catre que era da minha cama. Fiquei olhando para ele por um momento. Na luz fraca do interior da casa, a janela torta deixando entrar só um fio de claridade do fim de tarde, eu conseguia ver melhor os detalhes que a estrada não tinha me deixado perceber direito. Ele era mais velho do que eu tinha pensado. Talvez 60 anos. Talvez um pouco menos, mas o sofrimento envelhece, e qualquer que fosse a história dele, estava escrita no rosto com tinta grossa. Tinha marcas de sol nas mãos e nos braços. Não de quem trabalha ao sol de vez em quando, mas de quem passou a vida inteira embaixo dele. As palmas eram calejadas de um jeito específico, diferente do meu, mas com a mesma linguagem. Trabalho duro, vida sem trégua. O ferimento no lado esquerdo era o que mais me preocupava. Tinha parado de sangrar ativamente, mas a camisa estava colada na pele. E quando eu tentei afastá-la com cuidado, ele fez um som. O primeiro som que fazia desde que a gente o tinha encontrado. Não chegou a ser palavra. Foi só um ruído de dor. Aquele som involuntário que o corpo emite quando é tocado num ponto que machuca demais. Eu sei, eu disse baixinho. Para ele ou para mim mesma, não sei dizer. Eu sei que dói. Gabriel foi até o canto onde a gente guardava os panos mais limpos. Eu tinha um sistema, por mais que parecesse não ter nada, eu tinha um sistema para cada coisa que tínhamos. Ele trouxe 2 panos sem que eu precisasse pedir. Esse menino que eu não merecia, não tinha álcool, não tinha curativo, não tinha remédio de nenhum tipo. O que eu tinha era água, a que sobrou no fundo do galão do dia anterior. E vontade de fazer o que precisava ser feito com o que existia, porque essa era a única habilidade que a pobreza ensina de verdade. Não é resiliência, não é força, não é fé. É a capacidade prática e imediata de trabalhar com o que está na sua mão, quando o que você precisaria não está disponível. Limpei os ferimentos com o pano molhado, devagar, com cuidado. Ele fez aquele som de dor mais uma vez quando eu cheguei no lado da costela. E eu parei, esperei, continuei. Gabriel ficou do outro lado do catre, de joelhos no chão, com os cotovelos apoiados na beirada e o queixo nas mãos,
observando tudo com aquela atenção concentrada que era característica dele. Não falava, não atrapalhava, só observava. Ele vai ficar bom? Ele perguntou eventualmente, em voz muito baixa. Não sei, eu disse, porque era a verdade. Mas você está tentando. Tô tentando. Ele assentiu, como se isso fosse suficiente. Para ele, era. A febre começou quando o sol terminou de se pôr. Eu percebi pela temperatura da testa. Coloquei o dorso da mão e levei um susto com o calor que vinha dali. Febre alta. O tipo de febre que não é sinal de que o corpo está reagindo bem, mas de que está em guerra com algo que ainda não decidiu se vai perder ou ganhar. Passei a noite trocando panos molhados na testa dele. Água fria no pano, pano na testa. Esperar esfriar. Repetir. Gabriel ficou acordado comigo até onde o corpo dele permitiu, que foi até mais ou menos meia-noite, quando ele deslizou do banco onde estava sentado e foi parar no chão, encolhido, dormindo com a cabeça apoiada no braço. Eu peguei o único cobertor que tínhamos e cobri ele, e fiquei sozinha com o homem e com a febre e com a noite. Foram horas compridas, daquelas que não passam no ritmo normal do relógio. Passam no ritmo da preocupação, que é muito mais lento. Eu ficava ouvindo a respiração dele, que às vezes estava regular e às vezes ficava irregular demais por um tempo que me deixava com o coração na garganta. Num desses momentos, eram talvez 2 da manhã, ele murmurou alguma coisa. Não era a palavra clara. Era o tipo de fala que a febre produz, embaralhada, sem forma. Mas eu me aproximei e fiquei ouvindo mesmo assim. Não porque ia entender, mas porque parecia a coisa certa a fazer. Ficar perto de alguém que está sofrendo, mesmo que você não possa fazer nada além de estar ali. Antônio tinha feito isso por mim uma vez. Anos atrás, quando eu tinha ficado muito doente e achei por 2 dias que não ia melhorar. Ele ficou do meu lado a noite inteira, trocando pano na testa, sem dormir, sem reclamar. Quando eu melhorei e perguntei por que ele não tinha dormido, ele disse: porque eu precisava estar olhando quando você abrisse os olhos. E eu fiquei olhando para o homem no catre. Fiquei olhando porque precisava estar presente quando... E se ele abrisse os olhos? A crise veio perto das 4 da manhã. Ele começou a tremer. Não aquele tremor suave de quem está com frio. Um tremor profundo, que vinha de dentro, que sacudia o corpo todo em ondas. Os dentes batiam. As mãos fechavam e abriam. Eu me levantei de um salto. Coloquei as mãos nos ombros dele tentando segurar, tentando transmitir alguma coisa. Calor, presença, qualquer coisa. E então aconteceu. A respiração dele parou. Não diminuiu, não ficou superficial. Parou. Por quanto tempo? Não sei. 5 segundos. Talvez 10. Talvez uma eternidade que cabia em 10 segundos. Gabriel acordou com o barulho que eu fiz. Não sei que barulho foi, não sei se foi palavra ou só som. E sentou no chão ainda meio dormindo. Mãe, o que foi? Eu não respondi porque não tinha resposta que eu pudesse dar naquele momento. Minhas mãos estavam sobre o peito do homem, e então, como se o corpo dele tivesse ouvido algo que eu não tinha falado em voz alta, ele inspirou. Fundo, com esforço, como alguém que estava muito longe e decidiu voltar. Gabriel foi até mim e abraçou meu braço com os 2 braços. Ficou assim, abraçado no meu braço, os 2 olhando para o homem que tinha acabado de respirar de volta. Nenhum de nós falou nada. Não havia nada a dizer que fosse maior do que aquele momento. Quando o dia começou a clarear pela fresta da janela, a febre tinha baixado um pouco. Não tinha passado, mas tinha recuado o suficiente para que a respiração dele ficasse mais regular, mais firme, mais parecida com a respiração de alguém que está aqui de verdade. Eu estava sentada no chão, com as costas apoiadas na parede, os joelhos dobrados, as mãos no colo. Gabriel estava dormindo de novo, desta vez de verdade, o sono fundo de criança que chegou no limite. Eu olhei para o teto que tinha a telha faltando.
Pelo buraco dava para ver um pedaço de céu que estava ficando azul. Aquele azul específico do começo do dia, quando o mundo ainda está quieto e a luz é nova e ainda não foi usada por ninguém. E eu pensei numa coisa estranha. Pensei que aquele era o primeiro amanhecer em muito tempo que eu estava acordada, não por angústia, não por insônia de preocupação, mas porque tinha ficado de guarda, porque alguém tinha precisado de mim durante a noite e eu estava lá. Era uma coisa pequena, mas tinha um peso diferente, o peso de quem ainda serve para alguma coisa. Eu não sabia quem era aquele homem, não sabia por que estava naquela estrada. Não sabia o que a vida dele tinha sido antes daquele fim de tarde de céu pesado. Mas sabia uma coisa que a noite toda tinha me ensinado de um jeito que não dava para ignorar, que quando você cuida de alguém que não pode te dar nada em troca, quando você fica de guarda sem saber se vai adiantar, quando você escolhe ficar mesmo quando ir embora seria mais fácil, alguma coisa dentro de você muda de lugar. Alguma coisa que estava encolhida começa a se abrir, muito devagar, mas começa, e começo. Depois de muito tempo parada, era a coisa mais importante do mundo. Capítulo 4, pronto para continuar. O silêncio que dizia tudo. Quando ele acorda, quando os primeiros olhares são trocados, quando ele começa a perceber quem eu sou e eu começo a perceber que ele guarda um segredo. Continuo? Continue 04.07, capítulo 4. O silêncio que dizia tudo ele. Abriu os olhos numa tarde de quarta-feira. Eu sei que era quarta-feira, porque era o dia que eu lavava as roupas da dona Silvia, uma das 3 mulheres da cidade que ainda me davam serviço, apesar do que falavam, apesar do que julgavam. E naquela quarta eu não tinha ido, porque não tinha como deixar ele sozinho e não tinha como levar Gabriel para a escola e ficar de olho nos 2 ao mesmo tempo. Então, eu tinha ficado em casa e perdi o dia de trabalho e o dinheiro que viria com ele. Mais uma conta que eu não sabia como ia fechar. Mas estava ali. Quando ele abriu os olhos, eu estava sentada no banco de madeira perto do catre, remendando uma calça de Gabriel que tinha rasgado no joelho. A agulha entrava e saía do tecido no ritmo lento de quem faz aquilo há tempo suficiente para não precisar pensar. Gabriel estava do lado de fora, no pequeno pedaço de terra na frente da casa, brincando com uma pedra e um graveto. O tipo de brincadeira que criança inventa quando não tem brinquedo. Quando a imaginação precisa trabalhar mais, porque o mundo material oferece menos. O homem abriu os olhos e ficou olhando para o teto. Por um longo tempo, só ficou olhando para o teto. Eu percebi pela mudança na respiração dele. Não precisei erguer os olhos da costura para saber. A respiração de quem está acordado tem uma cadência diferente da de quem está dormindo. É mais consciente, mais contida. Tem aquela qualidade específica de quem está processando onde está antes de se mexer. Terminei o ponto que estava dando. Prendi a linha. Cortei com os dentes porque não tinha tesoura à mão. E então ergui os olhos. Ele estava me olhando. Os olhos dele eram de uma cor difícil de definir. Nem castanho, nem verde. Aquele tom intermediário que muda dependendo da luz. Mas o que importava não era a cor. Era o que havia dentro deles. Havia uma lucidez que eu não esperava. Não era o olhar perdido de quem acabou de sair de 3 dias de febre alta. Era um olhar que via, que registrava. Que estava, desde o primeiro segundo de consciência, tomando nota de tudo ao redor. As paredes, o teto, a janela torta, a pobreza discreta e honesta de cada detalhe do cômodo. E eu, sentada no banco com a calça remendada no colo e a agulha na mão. Aquele olhar me desconfortou de um jeito que eu não esperava. Não era olhar de ameaça. Era olhar de quem enxerga demais. E eu nunca fui boa em ser vista. Água, ele disse. A voz saiu rouca, raspando como madeira velha sendo arrastada. Mas era uma voz firme por baixo da rouquidão. Uma voz que, em condições normais, provavelmente ocupava bem o espaço de uma sala. Me levantei.
Peguei o copo de alumínio amassado, que era o único que tínhamos. Enchi com a água do jarro. Trouxe até ele. Ele tentou se levantar para beber e fez um som de dor. Aquele som involuntário, como da primeira noite, quando o corpo avisa que tem limite independente da vontade. Coloquei a mão nas costas dele com cuidado. Ajudei ele a inclinar o suficiente, segurei o copo. Ele bebeu. Devagar primeiro. Depois com mais urgência. Quando terminou, ficou um momento de olhos fechados, como se estivesse calibrando o que sentia. Mais, ele disse. Trouxe mais. Ele bebeu o segundo copo mais devagar. Depois ficou deitado de novo, olhando para o teto, e disse uma coisa que eu não esperava. Quantos dias? 3, eu respondi. Ele ficou quieto. 3 dias são 3 dias, mas quando você passa eles inconsciente, eles devem parecer um buraco no tempo. Um espaço em branco, onde existência deveria ter estado. Meu nome é seu Raimundo, ele disse. Não como apresentação social, como afirmação. Como alguém que precisava ouvir o próprio nome em voz alta para ter certeza de que ainda existia. Maria, eu disse. Silêncio. Você me achou, ele disse. Não era pergunta. Meu filho me fez parar. Ele virou levemente o rosto na minha direção. A sobrancelha cortada estava fechando bem, mas ainda marcada. Quantos anos tem seu filho? 8. Algo passou pelo rosto dele, rápido demais para eu nomear. 8 anos, ele repetiu baixinho para si mesmo, e então ficou quieto de novo. Gabriel entrou pouco depois. Parou na porta quando viu o homem acordado. Ficou ali por um momento. Aquela hesitação de criança diante de algo novo, aquele segundo de avaliação que antecede a decisão de aproximar ou recuar. O homem virou o rosto e olhou para ele. Os dois ficaram se olhando. Nenhum dos dois falou nada por um tempo que foi longo o suficiente para ser estranho e curto o suficiente para não ser desconfortável. Aquele intervalo raro em que 2 desconhecidos se reconhecem em algo antes de saber o quê. Foi Gabriel que quebrou o silêncio. O senhor teve muita febre. Ele disse, com a seriedade de quem está fornecendo um relatório médico importante. A gente ficou com medo que o senhor morresse. Gabriel, eu disse, levemente. É verdade, mãe. O homem olhou para o meu filho por mais um momento. E então, pela primeira vez desde que tinha acordado, alguma coisa no rosto dele mudou. Não chegou a ser sorriso. Era algo anterior ao sorriso. O amolecimento de uma expressão que estava dura, a abertura de algo que estava fechado. Eu sei que é verdade, ele disse. A voz ainda rouca, mas mais quente. Obrigado por não ir embora. Gabriel considerou isso com a seriedade devida. Minha mãe queria ir, ele disse, mas ela não foi. Gabriel, eu disse de novo. Mãe, é verdade. O homem me olhou. Eu olhei para o chão. Nos dias seguintes, seu Raimundo foi melhorando devagar. O tipo de melhora que não é linear. Tem dia bom que parece que vai resolver tudo. Tem dia ruim que parece que voltou à estaca zero. A febre sumiu de vez no 4º dia. No 5º dia, ele conseguiu sentar sozinho na beirada do catre, sem fazer som de dor. No 6º dia, ficou em pé por alguns minutos, apoiado na parede, olhando pela janela torta para o pedaço de rua que ela enquadrava. Eu continuei fazendo o que precisava ser feito. Dava água, trocava o curativo da costela, que estava fechando bem, o que me aliviou mais do que eu esperava. E dividia a comida escassa em 3 partes, onde antes eu dividia em 2. Não reclamei disso, mas senti. Tem uma diferença entre reclamar e sentir. Eu aprendi a fazer a segunda sem fazer a primeira. A fome com 3 bocas era diferente da fome com 2. Não muito diferente, porque a conta já era apertada. Mas era diferente. E às noites, quando Gabriel dormia e seu Raimundo dormia, eu ficava sentada no chão com os joelhos no peito, fazendo a aritmética impossível de quem tenta encaixar o que não encaixa. Quanto de arroz restava?
Quantos dias ele ainda ficaria, se Dona Sílvia ia me dar mais dias de trabalho naquela semana, se eu ia conseguir. Sempre o mesmo cálculo. Sempre chegando no mesmo lugar. Não dá, mas tem que dar. Ele não falava muito. Isso me surpreendeu. Eu tinha imaginado, sem saber por quê, que quando ele recuperasse as forças, ia querer explicar, contar, justificar. Por que estava naquela estrada? O que tinha acontecido? De onde tinha vindo? As pessoas costumam querer explicar quando saem de situações extremas. Costumam precisar narrar. Ele não narrava, ficava quieto, observava. E o jeito que ele observava era específico. Não era o olhar vago de quem está entediado ou descansando. Era o olhar ativo de quem está lendo uma situação em silêncio, juntando informações, construindo uma compreensão que ele não compartilhava. Me incomodava. Não de um jeito ruim necessariamente. Me incomodava porque eu não estava acostumada a ser lida com aquela atenção. Foi numa tarde do 7º dia que ele falou de verdade pela primeira vez. Eu estava do lado de fora, lavando as roupas numa bacia. Minha própria roupa, que eu fazia por último porque vinha depois da de todo mundo que me pagava. Ele saiu pela porta devagar, com cuidado, testando o próprio peso em cada passo, e veio sentar no tronco de madeira que eu usava como banco na frente da casa. Ficou me observando lavar por um tempo. Então disse: "Você perdeu alguém." Não era pergunta. Parei de esfregar. Olhei para ele. "Por que o senhor acha isso?" "Porque você carrega o luto no jeito de se mover," ele disse, simplesmente. "Não no rosto, no corpo. Tem gente que perde alguém e fica com o rosto marcado pela dor. Você guardou no corpo, nos ombros, no jeito que você abaixa a cabeça quando pensa que ninguém está olhando." Fiquei olhando para ele. "Meu marido," eu disse por fim. Não sabia por que estava dizendo. Não costumo falar sobre Antônio com estranhos. Mas havia algo naquele homem, naquela observação precisa e sem crueldade, que me desarmou de um jeito que eu não estava preparada. "Faz 18 meses, ele assentiu devagar. "Eu também," ele disse. Não perguntei o quê, não era meu lugar, mas ele continuou mesmo assim. "Minha esposa faz 4 anos. Pausa. "E meu filho? Faz 2. O peso daquelas palavras caiu no espaço entre nós. 2. Esposa e filho. Eu sabia o que era perder um. Não sabia o que era perder 2. "Me desculpe," eu disse. E era verdade. Era o tipo de desculpa que não resolve nada, mas que é a coisa mais honesta que se pode oferecer. "Não precisa," ele disse. Já tem tempo que eu parei de esperar que alguém pudesse me dizer alguma coisa que ajudasse. Voltei a lavar a roupa. Ele ficou no tronco. E a gente ficou assim, em silêncio. Mas num silêncio diferente do anterior. Aquele silêncio novo que aparece entre duas pessoas que trocaram algo real e estão deixando isso assentar antes de continuar. Gabriel chegou correndo da rua naquele momento, com uma pedra na mão que ele claramente achava extraordinária. Uma pedra com uma veia branca no meio, lisa de um lado e áspera do outro. "Seu Raimundo," ele chamou sem cerimônia, como se fossem velhos conhecidos. "Olha o que eu achei!" Estendeu a pedra para o homem. Seu Raimundo pegou. Examinou com aquela atenção toda. Passou o polegar na veia branca. "Quartzo," ele disse. "Esse branco aqui é quartzo. Fica dentro de algumas pedras assim, como um rio por dentro." Gabriel ficou com a boca aberta. "Um rio por dentro da pedra?" "Tipo isso. A pedra parece dura por fora, fechada, mas por dentro tem coisa que brilha." Gabriel pegou a pedra de volta e ficou olhando para ela com olhos completamente novos. Eu fiquei olhando para seu Raimundo, que estava olhando para o meu filho com aquela expressão. Aquela expressão que eu não conseguia nomear desde o primeiro dia, que aparecia e sumia rápido demais. E foi naquele momento que eu percebi o que era. Era saudade. O homem estava olhando para o meu filho com saudade de um filho que não estava mais aqui. E algo no meu peito se apertou de um jeito que me pegou completamente de surpresa.
Naquela noite, depois que Gabriel dormiu, seu Raimundo estava sentado no banco e eu estava no chão, e a luz da lamparina fazia sombras compridas nas paredes, e ele disse uma coisa que ficou dentro de mim de um jeito que não saiu mais. Sabe o que é mais difícil, Maria? Eu esperei. Não é a dor, ele disse. A dor a gente aprende a carregar. O mais difícil é quando você começa a achar que não tem mais motivo para continuar carregando. Olhei para ele. Ele estava olhando para a lamparina. Eu estava indo embora, ele disse. Simples, sem drama, com a serenidade de quem fez as pazes com uma verdade difícil. Não de viagem, estava indo embora de vez, tinha decidido. O silêncio que ficou depois disso foi diferente de todos os silêncios anteriores, mais fundo, mais pesado. Mas o senhor caiu antes, eu disse com cuidado. Cai antes, ele confirmou. O coração. Já estava fraco faz tempo e eu sabia e não fiz nada porque não me importava mais. Olhei para o chão, olhei para as minhas mãos. Eu entendo, eu disse, e ele me olhou. Eu sei que você entende, ele disse. Vejo isso em você também. Não concordei, não neguei, porque a verdade era que ele não estava errado. Havia momentos, noites específicas, manhãs sem cor, em que eu também tinha pensado coisas parecidas, não com plano, não com decisão, mas com aquele cansaço que flerta com a ideia de que seria mais fácil não estar. O que me fez ficar, ele disse, mais para si mesmo do que para mim. Seu filho. Aquele menino de 8 anos que segurou minhas pernas na estrada como se eu pesasse o mesmo que ele. Pausa. Criança não sabe que existem coisas que não valem a pena tentar. Ela só tenta. Fiz silêncio. Por isso, ele continuou, que quando criança decide que você vale a pena ser salvo, você acredita. Eu apaguei a lamparina mais tarde. Deitei no chão. Tinha cedido o catre para ele e estava dormindo no chão com um pano dobrado embaixo da cabeça. Fiquei olhando para o escuro. E pensei em tudo que ele tinha dito, em tudo que eu não tinha dito, mas que estava ali, presente, ocupando o cômodo silencioso com a mesma densidade das palavras ditas. 2 solitários debaixo do mesmo teto. 2 corpos marcados pela mesma língua da perda. Nenhum dos 2 sabendo o que vinha a seguir, mas ambos, por razões diferentes e pela primeira vez em muito tempo, ainda aqui. Eu não sabia naquela noite o que seu Raimundo guardava. Não sabia o que havia dentro daquele homem quieto e observador, além da dor que eu já conhecia. Não sabia que ele tinha passado aqueles 7 dias não apenas se recuperando, mas decidindo. Não sabia que antes de ir embora ele ia me chamar, que ia sentar na minha frente com aquele olhar que enxergava demais e que ia dizer uma coisa que eu nunca, em nenhuma das minhas noites mais longas, teria imaginado ouvir. Tem segredos que as pessoas carregam como pedra no bolso, pesados o suficiente para afundar. Mas seu Raimundo não ia afundar mais. Ele tinha decidido, naqueles 7 dias de silêncio e observação, que era hora de soltar a pedra, e ele ia soltar ela nas minhas mãos. Capítulo 5. Pronto. A verdade que ninguém imaginava. Quando seu Raimundo revela seu segredo, quando o envelope aparece, quando eu entendo que aquele encontro não foi acidente. Continuo? Continue 04.09, capítulo 5. A verdade que ninguém imaginava. Ele pediu para me ver na manhã do 10º dia. Não foi pedido dramático. Foi simples. Quando eu entrei com a água e o pedaço de broa que tinha sobrado do dia anterior, ele estava sentado na beirada do catre com as mãos entrelaçadas sobre os joelhos e disse: Maria, quando você tiver um momento, preciso conversar com você. O jeito que ele falou me fez parar. Não era o tom de quem vai agradecer e se despedir. Não era o tom de quem vai pedir mais alguma coisa. Era um tom que eu não sabia nomear imediatamente. Só senti que tinha peso. Que o que vinha a seguir ia ocupar mais espaço do que as palavras costumam ocupar. Agora pode, eu disse. Ele olhou para o canto onde Gabriel estava desenhando no chão com um graveto. Depois que o menino sair.
Gabriel saiu mais tarde para buscar água. Eu tinha ensinado ele o caminho. A cisterna não era longe o suficiente para me preocupar. E ele gostava de ir, porque no caminho passava pela casa de um colega de escola. E às vezes, os dois ficavam um pouco conversando antes de ele voltar. Quando a porta fechou atrás dele, o cômodo ficou com aquele silêncio diferente que os ambientes ficam quando criança sai. Mais quieto, mais adulto, mais pesado de possibilidade. Eu me sentei no banco. Seu Raimundo ficou na beirada do catre. E por um momento nenhum dos dois falou nada, como se ambos precisássemos de um segundo para nos preparar. Ele para dizer, eu para ouvir. Eu preciso te contar quem eu sou. Ele começou. O senhor não deve nada para mim. Eu disse imediatamente. Porque era o que eu acreditava. Eu não tinha ajudado ele esperando explicação. Não tinha ficado acordada 3 noites esperando uma história em troca. Eu sei que não devo, ele disse com paciência. Mas eu quero. Tem diferença. Fiquei quieta. Ele respirou fundo e começou. Seu Raimundo não era daquela cidade. Era de uma cidade a 300 quilômetros dali. Maior, mais movimentada, com nome que eu conhecia, mas lugar que eu nunca tinha ido. Tinha nascido pobre, mais pobre do que eu, se isso era possível imaginar. Filho de trabalhador rural, criado em terra que não era da família, acostumado desde criança a que o chão embaixo dos pés pertencia a outro. Mas ele tinha uma coisa que compensava tudo que faltava. Ele sabia ler terra. Não era expressão, era habilidade real, concreta, desenvolvida ao longo de décadas de trabalho. Ele conseguia olhar para um terreno e entender o que havia embaixo, onde a água corria, onde a terra era fértil e onde era pobre, onde havia mineral, onde havia potencial que ninguém mais estava enxergando porque ninguém mais estava olhando com aquele tipo específico de atenção. Passou anos trabalhando para outros com essa habilidade, ganhando pouco, sendo usado muito, até que um dia, ele tinha 40 e poucos anos, ele foi chamado para avaliar um terreno que estava sendo vendido por quase nada. O dono queria se livrar logo, precisava de dinheiro rápido, achava que a terra não prestava. Seu Raimundo foi até o terreno, ficou 2 dias andando por ele e viu o que o dono não tinha visto. Terra boa, ele disse simplesmente. Não do tipo que todo mundo reconhece, do tipo que precisa de quem sabe olhar. Ele comprou o terreno com o que tinha, que não era muito, mas era suficiente porque o dono queria se livrar logo. Trabalhou ele mesmo com as mãos durante anos. Errou. Aprendeu com o erro, errou de novo, aprendeu de novo. E devagar, com aquela teimosia específica de quem não tem outra opção além de continuar, o terreno foi respondendo. Primeiro uma safra pequena, depois uma maior, depois parceria com um vizinho que tinha visto o que ele estava fazendo, depois outra terra comprada, depois outra. Ele parou de falar por um momento. Olhou para as mãos. Aquelas mãos calejadas que eu tinha notado na estrada, que eu tinha limpado de terra e sangue naquela primeira noite. Quando minha esposa morreu, ele disse mais devagar. Eu continuei porque achei que precisava continuar por ela, por tudo que ela tinha acreditado que eu podia fazer. Pausa. Quando meu filho morreu, 2 anos depois, eu continuei por inércia, porque não sabia mais fazer outra coisa. Olhei para ele. Mas inércia cansa, ele disse. Chega uma hora que cansa. Chega, eu concordei, baixinho. Eu comecei a vender as terras, ele continuou, devagar, uma de cada vez. Não porque precisava do dinheiro, porque não queria mais ser responsável por nada. Não queria mais ter coisa que importasse, porque quando você tem coisa que importa, você pode perder, e eu já tinha perdido demais. O silêncio que ficou depois disso tinha textura. Eu conhecia aquele raciocínio de dentro. Tinha pensado versões dele nas minhas próprias noites compridas. A lógica cruel e perfeita de quem foi machucado o suficiente para começar a achar que o problema não é a perda, é o apego.
que se você não tiver nada que importe, não tem nada para perder. Mas o senhor não vendeu tudo, eu disse. Não sabia por que disse. Intuição, talvez. Ele me olhou, e algo no rosto dele mudou de posição. Não, ele disse. Não vendi tudo. Ele se levantou devagar. Foi até a roupa que estava dobrada no canto, a roupa que eu tinha lavado e dobrado no 5º dia, depois que a febre tinha passado e eu tinha conseguido tirar sem rasgar mais do que já estava rasgado. Pegou a calça, colocou a mão no bolso interno. Um bolso que eu não tinha notado, costurado por dentro do cós, do tipo que não aparece por fora. Tirou um envelope, dobrado, manchado de terra e de sangue ressecado nas bordas, mas intacto. Segurou ele por um momento antes de falar. Eu estava indo entregar isso, ele disse. Antes de cair, estava a caminho do cartório desta cidade. Pausa longa. Ia fazer uma doação para uma instituição, assinar os documentos e ir embora. E depois de ir embora, eu não tinha plano. Eu entendi o que não tinha plano significava. Engoli em seco. Mas aí eu caí, ele disse. E aí você parou. Ficou me olhando com aquele olhar que enxergava demais. Maria, eu fiquei 10 dias aqui. 10 dias observando você e seu filho. A voz estava firme, mas havia algo por baixo dela que eu não conseguia nomear com precisão. Eu vi como você divide a comida. Vi você comer menos para ele comer mais. Vi você lavar roupa de outros com as mãos que já estão no limite. Vi você de joelho no chão remendando calça de criança à luz de lamparina porque não desperdiça nada. Pausa. Vi você não reclamar de nada, nenhum dia. Desviei o olhar. Não gosto de ser vista. Já disse isso. Olha para mim, ele disse. Olhei. Eu passei a vida inteira tentando entender por que algumas pessoas constroem coisa e outras não. A voz ficou mais lenta, mais cuidadosa, como quem está chegando no ponto central de algo que pensou há muito tempo. E a resposta que eu cheguei é que não tem nada a ver com dinheiro, nem com sorte. Tem a ver com o que a pessoa faz quando não tem nada. Como ela se comporta quando ninguém está olhando e não tem nada a ganhar. Silêncio. Você parou numa estrada para salvar um homem que podia ser perigoso, que não tinha como te pagar, enquanto vizinha gritava que você era louca. Os olhos dele não saíam dos meus. Isso me disse tudo o que eu precisava saber sobre quem você é. Ele abriu o envelope. Tirou de dentro uma série de documentos dobrados e os abriu sobre o catre com cuidado. Eu olhei. E não entendi imediatamente o que estava vendo. Eram documentos com linguagem jurídica, cheios de termos que eu tinha intimidade zero, números e coordenadas, e palavras como matrícula e escritura e transferência de titularidade. O que é isso? Perguntei. Uma terra, ele disse. 42 hectares, a uns 80 quilômetros daqui, numa região que a maioria das pessoas ainda não acordou para ver o que tem ali. Pausa. Terra boa, Maria. Daquele tipo que precisa de quem sabe olhar. Mas que quando você vê, você não esquece mais. Eu olhei para ele, depois para o documento, depois para ele de novo. Eu não entendo, eu disse. Eu sei, ele disse. Então eu vou ser direto. Respirou fundo. Eu quero te dar essa terra. O silêncio que veio depois dessa frase foi o silêncio mais comprido que já existiu dentro daquelas 4 paredes. Mais comprido que as noites de febre, mais comprido que as manhãs sem resposta. Eu fiquei olhando para ele sem conseguir formular nada. Não palavra, não gesto, não expressão. Como se o cérebro tivesse recebido uma informação grande demais e estivesse travado no processo de tentar encaixá-la em alguma categoria conhecida. Não, eu disse por fim. Simples, direta. Ele não pareceu surpreso. Por quê? Porque eu não aceito coisa que não mereci. Você salvou minha vida. Eu fiz o que qualquer pessoa devia ter feito. Mas não fez. Ele disse com calma. 3 pessoas passaram por aquela estrada antes de você, Maria. Eu estava consciente o suficiente para ouvir. 2 homens e uma mulher. Os 3 foram embora. Aquilo me calou. Fiquei olhando para o chão.
Você não é qualquer pessoa, ele continuou. E eu não tô te dando caridade. A voz ficou mais firme. Eu tô reconhecendo algo. Tem diferença enorme entre as duas coisas, e eu preciso que você entenda isso. Levantei os olhos. Além disso, ele disse, e agora havia algo diferente no tom. Algo que eu identifiquei depois de um segundo como sendo a voz de alguém que tomou uma decisão difícil e está em paz com ela. Eu não tenho mais ninguém. Minha esposa se foi. Meu filho se foi. Os parentes que tenho não me merecem e eu não os mereço. Pausa. Essa terra ia para o cartório de qualquer jeito. A única coisa que mudou foi o nome de quem vai receber. Fiquei olhando para ele por um longo tempo. Olhei para o documento. Para as palavras que eu mal entendia, mas que estavam ali, reais, concretas, com peso de papel e tinta. Seu Raimundo, eu disse devagar. Eu sou uma mulher que não tem dinheiro, não tem influência, não tem como desenvolver terra nenhuma. Você está me dando um problema, não uma solução. Pela primeira vez em 10 dias, ele sorriu de verdade. Não foi sorriso grande. Foi aquele tipo contido, de canto de boca, de quem reconhece uma objeção inteligente e ficou esperando ela chegar. Eu sei, ele disse. Por isso eu não estou indo embora ainda. Ele ficou mais 15 dias. E nesses 15 dias, ele me ensinou coisas que eu não tenho palavras suficientes para descrever. Não porque fossem complicadas, mas porque eram o tipo de conhecimento que muda a forma como você vê o mundo, e uma vez que você vê diferente, você não consegue mais voltar a ver do jeito antigo. Me ensinou a ler o documento da terra. Cada cláusula, cada termo. Me fez ler em voz alta até eu entender de verdade, não só decorar. Me ensinou o que era aquela região onde a terra ficava, que tipo de solo, que tipo de cultivo respondia melhor, quais eram os vizinhos da área, quem era de confiança, quem não era. Me falou de um homem, ex-funcionário dele, de confiança, que estava desempregado, que poderia ser contactado para ajudar no início, que conhecia o trabalho e era honesto do tipo raro. Me deu um caderno, velho, com algumas páginas já usadas no começo, mas com muitas páginas em branco, e disse: escreve tudo. Tudo que você decidir, tudo que você aprender, tudo que der errado e o que você fez para corrigir. Os olhos sérios. A memória falha. O papel não. Gabriel ficava do lado durante essas conversas, fingindo estar brincando, mas obviamente ouvindo tudo. Daquele jeito específico dele de absorver o que acontece ao redor, sem parecer que está prestando atenção. Numa das tardes, enquanto seu Raimundo explicava algo sobre rotação de cultivo, Gabriel ergueu os olhos do graveto que estava manuseando e perguntou: Seu Raimundo, por que o senhor não fica? O silêncio que veio depois dessa pergunta foi diferente de todos os silêncios anteriores. Eu olhei para o meu filho, olhei para o homem. Seu Raimundo ficou olhando para Gabriel por um tempo longo. Porque eu tenho coisas para resolver ainda, ele disse por fim. Devagar. Mas eu volto. Gabriel considerou isso. Promessa? Ele perguntou com aquela seriedade de 8 anos que não aceita resposta vaga. Seu Raimundo olhou para o meu filho por mais um momento. Promessa, ele disse. Na manhã do 25º dia, ele estava pronto para ir. Tinha melhorado o suficiente. A costela fechada, o rosto sem marca nova, os passos firmes de volta. Parecia diferente de quando eu o tinha encontrado. Não completamente diferente, não transformado de um jeito que apagava o que tinha sido. Mas havia algo na postura, nos olhos, que não estava lá antes. Algo que eu também sentia em mim, sem saber exatamente nomear. Os documentos estavam assinados. Eu tinha ido ao cartório com ele 2 dias antes. Entrada na cidade pequena, a funcionária nos olhando com aquela curiosidade discreta de quem quer entender a história, mas não vai perguntar direto. Assinei onde ele apontou. Reconheci firma. Saí com uma cópia dobrada dentro do envelope que eu guardei embaixo do colchão naquela noite e de onde eu tirava, às vezes, só para olhar, ainda sem acreditar completamente que era real. Na hora de ir embora, ele parou na porta.
Olhou para o cômodo. As paredes, o teto com a telha faltando, a janela torta, tudo que eu tinha de vergonha e tudo que eu tinha de meu. Então olhou para mim. Maria. Sim, você vai conseguir. Não era incentivo vazio. Não era o tipo de coisa que as pessoas falam para fazer alguém se sentir bem. Era a afirmação de quem observou, analisou e chegou a uma conclusão. Engoli em seco. Não sei se eu sei fazer isso, eu disse. Honestamente, com toda a honestidade que eu tinha. Eu também não sabia, ele disse. Aprendi fazendo, errando, levantando do erro. Pausa. Você já tem a parte mais difícil. Qual? Saber levantar, ele disse. Isso não se ensina, ou a pessoa tem ou não tem. Você tem. Gabriel foi até ele e abraçou, sem pedir licença, sem cerimônia, com aquela naturalidade direta de criança que decide que gosta de alguém e não vê motivo para ser sutil a respeito. Seu Raimundo ficou parado por um segundo, como se o abraço tivesse chegado antes que ele pudesse se preparar, e então colocou a mão na cabeça do meu filho com um cuidado que só se tem quando se está tocando algo precioso. Ficou assim por um momento. Depois se afastou. Pegou a sacola pequena que tinha sido tudo que restou dos pertences dele e foi embora pela estrada de terra. Eu fiquei na porta olhando até ele virar a curva e sumir. Gabriel ficou do meu lado também olhando. E então, num tom completamente neutro, como se estivesse fazendo uma observação sobre o tempo, ele disse: "Ele vai voltar, mãe." Olhei para ele. "De onde você tirou isso?" Ele encolheu um ombro. "Porque ele prometeu. E as pessoas que prometem assim, olhando nos olhos, voltam." Entrei de volta na casa, fui até embaixo do colchão, tirei o envelope, abri, olhei para o documento com o meu nome, Maria das Graças Oliveira, onde nunca tinha tido meu nome em documento de terra, onde nunca tinha tido meu nome em documento de nada que valesse alguma coisa. Maria das Graças Oliveira, ali, naquele papel, com firma reconhecida e tudo. Dobrei de volta com cuidado, guardei. E fui até a janela torta, olhei para o pedaço de céu que ela enquadrava. E pela primeira vez em 18 meses de noites no chão, e fome engolida, e julgamento de calçada e aritmética impossível, e cansaço que não tem fundo, eu senti uma coisa que eu tinha esquecido que existia. Não era alegria, não era alívio. Era algo mais quieto e mais profundo do que os dois. Era a sensação de que o chão embaixo dos meus pés tinha ficado um pouco mais firme. Só um pouco, mas firme. Tem momentos em que a vida não te dá o que você pediu. Te dá o que você nunca imaginou pedir, porque você não sabia que podia, não sabia que merecia, não sabia que existia coisa desse tamanho esperando do outro lado de uma escolha que você quase não fez. Capítulo 6 e final pronto para ser escrito. O que ninguém vê, a transformação, o retorno de seu Raimundo, o que aconteceu com a terra, com Gabriel comigo, e a mensagem que ficou. Continue 14, capítulo 6. O que ninguém vê. A primeira vez que eu fui até a terra, eu fui sozinha. Gabriel estava na escola. Uma escola que ele agora frequentava todos os dias, com caderno novo e lápis que não era um toco, porque eu tinha conseguido mais dias de trabalho com Dona Silvia depois que a história do homem na estrada tinha circulado pela cidade, e de um jeito que eu não entendi completamente, tinha mudado o jeito que algumas pessoas me olhavam. Não todas, nunca todas, mas algumas. Peguei o documento, peguei o caderno que seu Raimundo tinha me dado, e fui. O trajeto durou quase 2 horas, num caminhão pau de arara que passava pela estrada principal toda terça-feira de manhã. Eu tinha descoberto o horário perguntando na venda do seu Afonso, que sabia de tudo que circulava por aquela região, porque a venda dele era o tipo de lugar onde as informações chegavam antes dos jornais. Desci num cruzamento de terra vermelha que o motorista me indicou sem muita cerimônia. "Aqui, dona." E fui a pé
pelo resto. Uns 40 minutos de caminhada por uma estrada que não era bem estrada, era mais uma trilha que o uso tinha compactado com o tempo, ladeada de vegetação que o sol de novembro deixava numa tonalidade dourada e áspera. E então eu vi. Não foi revelação cinematográfica, não teve luz descendo do céu, não teve vento que parava, não teve música de fundo. Foi só eu chegando numa cerca velha com um portão de arame, abrindo o portão com cuidado, porque estava enferrujado e rangia, e entrando num terreno que se abria à minha frente em ondas suaves de terra cor de argila, com um capim alto e algumas árvores esparsas, e, ao fundo, uma linha de vegetação mais densa onde seu Raimundo tinha me dito que corria um córrego pequeno, mas constante. Fiquei parada ali por um tempo, com o vento no rosto, com o documento na mão, com o caderno debaixo do braço. E olhei de verdade, daquele jeito que seu Raimundo tinha tentado me ensinar. Não o olhar que vê o que está ali agora, mas o olhar que tenta enxergar o que pode estar ali, o que a terra guarda, o que ela pode dar se alguém der a ela o que ela precisa. Não sabia fazer isso ainda, mas eu ia aprender. Abri o caderno na primeira página em branco, escrevi a data. E escrevi uma frase que não planejei escrever, que saiu da mão antes que o pensamento terminasse de se formar. Hoje eu vim ver o que é meu pela primeira vez. Parece impossível, mas está aqui. E eu também estou. Nos meses seguintes, eu fiz coisas que nunca tinha feito. Algumas deram certo da primeira vez, com aquela facilidade enganosa que faz a gente achar que entendeu mais do que entendeu. A maioria deu errado primeiro. E o errado não era o tipo cinematográfico de fracasso, não era drama, não era colapso, não era momento de virada claro e identificável. Era o tipo silencioso e grinding de erro que vai acontecendo devagar. A plantação que não brotou porque o solo precisava de correção que eu não tinha feito, o acordo com um comprador que não se concretizou porque eu não tinha experiência de negociação e aceitei termos que não eram justos, a semana de chuva forte que alagou a parte mais baixa do terreno e me fez entender que precisava aprender sobre drenagem. Cada erro eu escrevia no caderno. O que tinha acontecido. O que eu tinha feito. O que eu ia fazer diferente. O caderno foi ficando cheio devagar, e eu fui ficando mais cheia de coisa também. Não de dinheiro, não ainda, não tão rápido quanto parte de mim queria que fosse, mas de conhecimento que só vem de dentro, do tipo que não está em livro, porque só existe quando você suja as mãos e erra e tenta de novo. Valdemar chegou 3 semanas depois que seu Raimundo foi embora. Era o homem que ele tinha mencionado. Ex-funcionário, desempregado, honesto do tipo raro. Chegou numa tarde de quinta-feira, chapéu na mão, jeito quieto de quem está acostumado a chegar em lugares novos, sem fazer muito barulho até entender como as coisas funcionam. Se apresentou. Disse que seu Raimundo tinha entrado em contato. Disse que estava disponível se eu precisasse. Eu olhei para ele por um momento. Esse hábito de avaliar que a vida me ensinou. De ler o que as pessoas dizem sem fala. Vi calma. Vi competência desgastada pelo desemprego, mas não apagada. Vi alguém que, como eu, estava tentando encontrar chão firme. Eu não tenho como pagar bem ainda, eu disse diretamente, porque aprendi que honestidade no começo evita mágoa no meio. Eu sei, ele disse. Seu Raimundo me explicou a situação. Pausa. Eu não vim por salário, Dona Maria. Vim porque ele me pediu. E o que ele pede, eu faço. Por quê? Ele ficou um segundo quieto. Porque anos atrás, quando eu estava no pior momento da minha vida, foi ele que apareceu. Os olhos foram para algum ponto além de mim, naquele jeito que as pessoas olham quando estão vendo memória e não paisagem. Sem eu pedir, sem eu merecer. Achei na época. Mas ele apareceu. Fiquei olhando para ele e entendi, não com a cabeça, com o peito,
que havia um padrão naquilo, que seu Raimundo tinha passado a vida fazendo aquilo, aparecendo, estendendo a mão, plantando em pessoas o mesmo jeito que plantava em terra, com paciência, sem garantia, acreditando no que ainda não existia. Pode ficar, eu disse. Ele assentiu, colocou o chapéu de volta e foi olhar a terra. Gabriel cresceu naqueles meses de um jeito que só as crianças crescem quando o mundo ao redor delas muda de textura. Não foi crescimento só de altura, foi crescimento de olhar. Ele começou a fazer perguntas diferentes, mais específicas, sobre a terra, sobre o que a gente estava fazendo, sobre como as coisas funcionavam. Ficava horas conversando com Valdemar, que tinha aquela paciência de homem, que aprendeu tudo na prática e por isso sabe explicar de um jeito que livro não explica. Numa tarde, eu encontrei os dois agachados no terreno, com Valdemar mostrando alguma coisa na terra com o dedo, e Gabriel com o rosto tão perto do chão que o nariz quase tocava, observando com aquela concentração toda que ele tinha. Fiquei olhando de longe. E pensei em Antônio. Pensei no quanto Antônio teria amado ver aquilo. O filho dele, agachado na terra que era nossa, aprendendo o que a terra tem para ensinar. Antônio, que tinha morrido sem ter chão próprio, que tinha construído a vida inteira em chão de outros, que tinha carregado esse peso na espinha até o último dia. Eu não pude dar isso para o Antônio, mas podia dar para o filho dele. Enxuguei o olho com as costas da mão. Virei de costas e fui trabalhar. A primeira colheita foi pequena, honestamente pequena. Não desastre, não fracasso, mas pequena. O suficiente para cobrir os custos com alguma sobra, para pagar Valdemar de um jeito que eu ainda achava insuficiente, mas que ele dizia estar bom, para fazer algumas melhorias na terra que iam preparar a próxima colheita para ser maior. Guardei a sobra com o cuidado de quem aprendeu que sobra é coisa séria. E usei uma parte pequena dessa sobra para uma coisa que não era necessidade. Era desejo. Fui até o mercado da cidade. Comprei um pedaço de carne, um pedaço bom. Trouxe para casa. Cozinhei com o que tinha. Tempero simples, panela velha, fogo de lenha. Quando a comida ficou pronta, eu servi para Gabriel. Ele olhou para o prato. Depois olhou para mim. Mãe, que foi que aconteceu? Nada, eu disse. Senta e come. Ele sentou, comeu, e no meio da refeição, sem nenhum drama, sem nenhuma preparação, ele disse, tá gostoso. 2 palavras. Mas eu precisei apertar os dentes por dentro, respirar pelo nariz, desviar o olhar. Aquele processo todo que eu aprendi para não deixar o choro virar som. Porque carne gostosa num prato do meu filho era uma coisa pequena para quem nunca passou sem ela. Mas para mim era o mundo inteiro. Seu Raimundo voltou numa manhã de março. Eu não estava esperando. Ele não tinha avisado, não tinha mandado mensagem, não tinha dado nenhum sinal de que o dia era aquele. A promessa que ele tinha feito para Gabriel tinha ficado suspensa no ar nesses meses, daquele jeito que promessas ficam quando a gente não sabe se vai se cumprir, mas prefere acreditar do que não acreditar. Gabriel tinha ido para a escola. Eu estava na terra com Valdemar, examinando uma parte do terreno onde queríamos expandir o cultivo, quando ouvi o barulho de um carro na estrada. Carro não era coisa comum naquela trilha. Levantei os olhos. Era um carro simples, não luxuoso, não chamativo. Mas estava parado na entrada do portão e de dentro saiu um homem que eu reconheci antes mesmo de ver o rosto direito. Reconheci pelo jeito de se mover, por aquela postura específica de quem carrega peso, mas aprendeu a distribuir melhor. Seu Raimundo. Estava diferente, não radicalmente, mas diferente de um jeito que levei 1 segundo para identificar. Estava mais presente. Como se as semanas que tinham passado tivessem resolvido alguma coisa que estava suspensa. Como se ele tivesse chegado em algum lugar dentro de si mesmo que estava procurando. Caminhou até mim. Olhou para o terreno ao redor. Você trabalhou, ele disse. Não era surpresa.
Era a confirmação de algo que ele esperava, mas precisava ver com os próprios olhos. Trabalhei, eu disse. Como tá? Primeira colheita foi pequena. Próxima vai ser maior. Pausa. Aprendi algumas coisas. Errei outras. Tô errando mais devagar. Ele olhou para mim com aquele olhar e então disse: Você sabe que a terra do lado tá à venda? Olhei para ele. Não sei nada de dinheiro para comprar terra ainda, seu Raimundo. Eu sei, ele disse. Por isso eu vim antes que outra pessoa comprasse. Não vou contar tudo o que aconteceu naquela conversa. Não porque seja segredo, mas porque tem coisas que perdem alguma coisa quando são colocadas em palavras muito diretas, que precisam de espaço ao redor delas para existir do jeito certo. O que posso dizer é que seu Raimundo não tinha voltado só de visita. Tinha voltado porque, nas semanas que tinha passado, resolvendo o que precisava resolver, propriedades, documentos, as últimas coisas que ainda estavam em aberto da vida que tinha vivido antes de cair naquela estrada, ele tinha chegado a uma conclusão. A conclusão era que ele não queria mais viver sem propósito, e que o propósito, de um jeito que ele não tinha planejado e não tinha pedido, tinha aparecido num trecho ermo de estrada, nas mãos calejadas de uma mulher que parou quando não precisava parar e num menino de 8 anos que tinha segurado as pernas de um desconhecido como se isso fosse a coisa mais natural do mundo. Eu não tô vindo te salvar, ele disse com clareza. Você não precisa ser salva. Você já provou isso. Então o que o senhor está vindo fazer? Eu perguntei. Ele ficou um momento quieto. Parceria, ele disse. Você tem a terra, você tem o trabalho, você tem o que eu levei anos para entender que é o mais difícil de encontrar. Pausa. Eu tenho experiência, tenho contato, tenho o que você ainda não tem, mas vai ter com o tempo. Os olhos sérios, diretos. Juntos a gente chega mais longe do que separado. Simples assim. Olhei para o terreno, para as ondas de terra cor de argila, para o córrego lá no fundo que eu já tinha aprendido a ouvir no silêncio das tardes. Pensei em Antônio, que tinha construído em chão de outros a vida inteira. Pensei em Gabriel, agachado na terra com Valdemar, o nariz quase tocando o chão. Pensei nas noites de lamparina e no pão partido ao meio, e nas mãos doendo de roupa lavada, e no choro engolido tantas vezes que eu tinha esquecido o sabor dele. Pensei em tudo que tinha sido, e então olhei para seu Raimundo. Parceria, eu disse. Ele estendeu a mão. Eu apertei. Gabriel chegou da escola naquela tarde e encontrou seu Raimundo sentado no tronco de madeira na frente da casa. Parou, olhou, e então jogou a mochila no chão, literalmente jogou, num gesto largo e sem cerimônia. E foi correndo. Abraçou o homem com toda a força que 8 anos de corpo magro conseguem reunir. Seu Raimundo abraçou de volta. Forte, com os 2 braços, com os olhos fechados. Com aquela expressão no rosto que eu vi e que vai ficar comigo até o dia em que eu não estiver mais aqui. Aquela expressão de quem está abraçando uma saudade que finalmente tem forma onde se encaixar. Eu estava parada na porta, olhando, com a mão no batente, e pela primeira vez em muito tempo, não desviei o olhar. Deixei a emoção subir até onde ela queria. Deixei os olhos ficarem cheios. Deixei uma lágrima descer sem apertar os dentes para segurar. Uma só, mas deixei. Nos 2 anos seguintes, muita coisa mudou, não de um dia para o outro, não com virada dramática de calendário. Mudou do jeito que as coisas mudam quando são reais. Devagar, com recuo às vezes, com avanço outras vezes, com dias em que parece que está indo para frente e dias em que parece que não saiu do lugar. A terra respondeu, não milagrosamente. Respondeu com a honestidade específica da terra boa, que dá quando você dá para ela, que cresce quando você aprende a crescer junto, que surpreende quando você para de exigir e começa a escutar. A segunda colheita foi maior que a primeira, a terceira maior que a segunda.
A terra do lado foi comprada, não só por seu Raimundo, mas pela parceria pelos dois juntos. Valdemar ficou, trouxe um sobrinho que queria aprender. O sobrinho trouxe uma cunhada que sabia de contabilidade e que organizou o que eu não sabia organizar. A casa mudou, não virou mansão, não precisava, mas o teto ganhou as telhas que faltavam. A porta ganhou a dobradiça que fazia anos estava torta. A janela ganhou vidro, vidro de verdade, que deixava entrar luz sem deixar entrar vento frio. O chão de terra batida virou chão de cimento, que um dia eu sei que vai virar outra coisa, mas já era outra vida do que tinha sido. Gabriel continuou na escola, com caderno novo, com tênis que tinha par, com aquela seriedade concentrada que sempre foi característica dele, mas agora misturada com alguma coisa mais leve. Um riso que aparecia mais fácil, um jeito de andar que tinha menos peso do que antes. Ele não deixou de ser um menino sério e velho nos olhos, mas começou a ser também, às vezes, só um menino. Dona Conceição parou de falar mal de mim. Não porque mudou, mas porque a narrativa mudou ao redor dela e ficou difícil manter a mesma posição quando os fatos iam na direção contrária. Dona Lourdes me parou na rua um dia e disse, com aquele jeito dela, que era metade orgulho e metade necessidade de se incluir na história. Eu sempre soube que você ia se virar, Maria. Eu olhei para ela, sorri. Obrigada, Dona Lourdes. E fui embora. Porque eu aprendi que não preciso corrigir a memória das pessoas. Não preciso que elas lembrem certo o que disseram e o que fizeram. O que aconteceu, aconteceu. Eu sei, Deus sabe. E o que importa é o que eu escolho carregar para frente. E eu escolho não carregar rancor. Não porque sou santa, mas porque rancor pesa. E eu já carreguei peso suficiente na vida. Seu Raimundo está aqui. Não mora na mesma casa. Construiu um cômodo simples na beira da terra que ele diz ser mais do que suficiente e que eu acho que ele fala a verdade. Tem uma pessoa que vive com simplicidade de verdade, não de pose, e ele é uma dessas pessoas. A gente trabalha junto todo dia. Tem dias que a gente discorda sobre decisão, sobre direção, sobre o jeito certo de fazer alguma coisa. Discutimos de frente, sem rodeio, e geralmente a gente chega num lugar melhor do que onde qualquer um dos dois estava antes de discutir. Gabriel o chama de seu Raimundo em público e de vô em particular quando acha que eu não estou ouvindo. Eu ouço sempre. E nunca digo nada, porque tem coisas que são perfeitas do jeito que são, e nomear em voz alta às vezes diminui em vez de aumentar. Teve uma noite, faz pouco tempo disso, umas semanas atrás, que eu acordei no meio da noite sem razão aparente. Não era pesadelo, não era preocupação, era aquele acordar sem motivo que acontece às vezes, que o corpo faz quando quer. Me levantei, fui até a janela com vidro agora, que reflete um pouco a luz da lua quando a noite está clara. Fiquei olhando para fora. Para o terreno que estava quieto no escuro, para as árvores que a gente tinha plantado no primeiro ano e que já estavam com altura de gente, para o céu que estava estrelado daquele jeito específico do interior, sem luz de cidade para competir, um céu que parece ter mais fundo do que o céu de qualquer outro lugar. E eu pensei em tudo. Pensei no pão partido ao meio, nas mãos doendo de roupa lavada, no homem deitado na estrada com as palmas abertas para cima, no meu filho que apertou minha mão e disse que a gente ia ajudar, nas noites de lamparina e febre e respiração que parava e voltava, no documento com meu nome, no caderno cheio de erros e de aprendizado, em Antônio, sempre em Antônio, que nunca some de verdade, que ficou guardado num lugar dentro de mim que não dói mais do mesmo jeito, que dói de outro jeito, um jeito mais quieto e mais gentil com o tempo. Pensei em tudo que eu tinha perdido e em tudo que tinha chegado depois. Tem uma coisa que eu preciso dizer, uma coisa que eu não diria antes. Não porque não fosse verdade, mas porque eu não tinha chegado no lugar de entender ela de verdade.
Eu não fui salva por seu Raimundo. Eu não fui salva pela terra. Eu não fui salva pela parceria, pela colheita, pelo teto com as telhas certas, pelo chão de cimento. Essas coisas todas vieram. E eu sou grata por cada uma delas, com uma profundidade que não tenho palavras suficiente para medir. Mas o que me salvou, o que de verdade me trouxe de volta de onde eu estava naquela manhã cinza, em que eu olhei para o céu pela fresta da janela torta e pensei que não sabia por quanto tempo ia aguentar, foi uma escolha pequena, suja de terra, feita sem plateia, sem certeza de que ia dar certo, sem ninguém aplaudindo. A escolha de parar, de ajoelhar na terra batida da estrada, de colocar 2 dedos no pescoço de um homem desconhecido e verificar se havia pulso. Essa escolha, que eu quase não fiz, que meu filho me ajudou a fazer, que Dona Conceição tentou me impedir de fazer, que eu fiz de qualquer jeito, com medo, com dúvida, com o estômago vazio e os pés doendo e o galão de água esquecido na beira da estrada. Essa escolha foi o começo. Não do que eu recebi depois, do que eu me tornei depois. Porque o que ninguém vê, o que a história de fora não mostra, o que as pessoas que falam sobre mim na cidade não contam, o que não aparece em nenhuma colheita, nem em nenhum documento com meu nome, é o que aconteceu dentro. Quando eu parei de achar que estava esperando a vida melhorar e comecei a entender que eu era a vida melhorando, que não havia nada vindo de fora que fosse me transformar se eu mesma não tivesse escolhido naquela estrada ser o tipo de pessoa que para, que ajuda, que fica, que não vai embora quando ir embora seria mais fácil, que carrega o que precisa ser carregado mesmo quando os braços já doem. Essa pessoa, essa Maria que eu me tornei, ou que eu sempre fui e precisei de pressão suficiente para aparecer, ela estava lá antes da terra, antes do documento, antes de seu Raimundo. Estava lá naquela manhã de pão duro partido ao meio. Estava lá naquela noite de febre e respiração que parava. Estava lá em cada lágrima que eu aprendi a engolir. Estava lá esperando que eu acreditasse nela. Meu nome é Maria. Sou viúva. Sou mãe. Sou parceira de negócio. Sou trabalhadora de terra. Sou mulher que errou muito e aprendeu mais ainda. Sou pessoa que passou por coisa que achei que não ia passar e passou. Sou alguém que quase foi embora daquela estrada. E não foi. Se você está lendo isso de um lugar que parece não ter saída, se você conhece o peso de pão partido ao meio e de fome que dói na alma mais do que no corpo, se você já ficou olhando para o teto e não soube responder quando alguém perguntou se ainda vai ser feliz, eu preciso te dizer uma coisa. Não com leveza, não com aquela facilidade de quem fala de longe, com o peso de quem sabe o que é estar lá dentro. A saída não aparece quando você está pronto. Aparece quando você escolhe dar um passo mesmo sem estar. Quando você para na estrada mesmo com medo. Quando você ajoelha na terra mesmo sem saber o que vai encontrar. Quando você escolhe ficar mesmo quando ir embora seria tão mais fácil. A vida não te testa para te destruir. Te testa para revelar o que você carrega, que você ainda não sabe que tem. E o que você tem, o que você sempre teve, é mais do que você acredita nesse momento. Eu sei, porque eu também não acreditava e estava errada. Eu achei que estava salvando um homem na estrada, mas na verdade era a minha própria vida que estava ali, caída, esperando eu decidir. Se ainda valia a pena acreditar, valia, sempre valeu e vale. Fim.